A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Está a começar o Jornal do Meio-Dia na Rádio Observador com a edição do Miguel Videira. Miguel, será uma luz ao fundo do túnel? Donald Trump anunciou a suspensão dos ataques a infraestruturas energéticas iranianas durante os próximos 5 dias. Na sequência das conversas mantidas com o regime de Teherão nos últimos 2 dias, nas últimas 48 horas, é isso que revela o presidente dos Estados Unidos na rede Truth Social. Trump diz que as conversas têm sido boas e produtivas, tendo em vista a total resolução do conflito, sem avançar detalhes. E é tendo em conta esta aparente aproximação que o presidente norte-americano escreve que deu instruções ao Departamento de Guerra para suspender os ataques a infraestruturas energéticas do Irão por 5 dias. Junta-se a esta edição do Meio-Dia o especialista em política norte-americana Nuno Gouveia. Bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Nuno, este anúncio de Donald Trump surge um dia depois do presidente norte-americano ter dado 48 horas ao Irão para reabrir o Estreito de Hormuz. Passámos em poucas horas de um tom ameaçador para um discurso de esperança da resolução do conflito pela via diplomática. Como é que interpreta estes dois sinais aparentemente contraditórios? Bem, em primeiro lugar é preciso dizer que Donald Trump já nos habituou a estes golpes e contragolpes no seu discurso e na sua ação. Nós iniciámos o fim de semana, de facto, com notícias vindas dos Estados Unidos a revelar que haveria negociações a decorrer entre os Estados Unidos e o Irão, mas que depois foram ofuscadas por esta ameaça, no fundo, por um ultimato que Donald Trump fez ao Irão para abrir o Estreito de Hormuz em 48 horas e, portanto, havia na dúvida o que é que Donald Trump iria fazer passadas as 48 horas. E Donald Trump optou por não esperar pelas 48 horas e simplesmente anunciar que não iria atacar as infraestruturas energéticas. Foi curioso também perceber que este anúncio de Donald Trump surge antes das bolsas americanas de abrir, pois a situação económica e a situação também da bolsa americana não está famosa e Donald Trump, certamente preocupado com o impacto que iria ter este ultimato, antecipou-se à abertura dos mercados nos Estados Unidos e fez este anúncio. Eu acho que é um bom sinal, pois todos percebíamos que se os Estados Unidos de facto atacassem as infraestruturas energéticas, isso iria suscitar uma reação do Irão que poderia ser catastrófica para os interesses da economia mundial e, portanto, este anúncio de Donald Trump pode abrir caminho a, de facto, uma resolução deste conflito que está a ter fortes impactos na economia mundial e também, digo eu, internamente nos Estados Unidos, pois esta é uma guerra que é extremamente impopular nos Estados Unidos, sobretudo naquele eleitorado que não gosta de Donald Trump, mas também entre a base republicana começava a haver fissuras no apoio a esta intervenção. A agência de notícias Associated Press escreve que Trump decidiu estender o prazo para que o Irão reabra o Estreito de Hormuz. É disso que se trata? Mais uma extensão do prazo, menos uma verdadeira aproximação, tendo em vista a resolução do conflito? Pois, de facto, nós não sabemos e Donald Trump também nunca é claro nas suas afirmações. Eu vi que pessoas ligadas ao regime iraniano negaram que havia conversações e que este anúncio de Donald Trump era, no fundo, um recuar na intenção de atacar as infraestruturas energéticas do Irão. Portanto, nós não sabemos. Eu acho que, como sempre, quando Donald Trump faz este tipo de anúncio, eu acho que vamos ter que esperar mais algumas horas ou mais alguns dias para perceber se de facto existem negociações avançadas para terminar esta guerra ou se isto foi apenas uma manobra de Donald Trump, no fundo, para recuar mediante aquele ultimato que de facto a ser cumprido poderia ter resultados catastróficos para esta guerra, mas sobretudo para o mundo e para a economia mundial. Sendo que há aqui uma informação de última hora, 2 fontes próximas da Guarda Revolucionária Iraniana dizem que não há qualquer contacto com os Estados Unidos, nem direto nem indireto, ou seja, que não há conversações em curso.
Eu também li isso e pronto, uma pessoa também nunca sabe quem é que fala a verdade nestas questões. Nós também temos visto durante estas últimas semanas fontes ligadas ao regime iraniano negar muitas coisas que depois foram confirmadas, aliás, a começar pela morte do Ayatollah Ali Khamenei. Portanto, nós nunca sabemos, por isso é que eu estava a dizer, no fundo, que vamos ter que esperar mais algum tempo para perceber se isto são negociações que estão a decorrer e que estão avançadas ou se foi apenas uma manobra de Donald Trump para ganhar mais tempo depois do ultimato de 48 horas que iria terminar, no fundo, durante o dia de hoje. Sendo que há aqui uma dúvida, tendo em conta as referências do regime iraniano que já foram mortas desde o início da intervenção militar dos Estados Unidos e Israel, quem é que são os interlocutores do Irão, nesta altura do regime do Irão, junto aos Estados Unidos? Essa é uma boa questão, porque o que nós percebemos é que as principais chefias foram decapitadas, os que se iriam suceder também morreram, o próprio líder, o novo líder, Khamenei, ainda não foi visto, aliás, eu esta semana estava a ler um artigo muito interessante onde se falava sobre a CIA e sobre a forma como a CIA está intrigada sobre este novo líder do Irão. Eu presumo que ainda será o presidente do Irão que está vivo e que pelo menos seja ele que esteja a comandar, se é que as negociações existem. Mas, de facto, com a decapitação de tantas figuras importantes no regime, neste momento é difícil perceber até quem é que está a comandar as operações no Irão, porque a situação, e uma pessoa percebe disso, se a grande parte dos líderes morreram, neste momento também deve reinar uma grande insegurança e uma grande confusão no governo iraniano, portanto, e não sabemos também se existe uma cadeia de comando a funcionar ou se no fundo também existe uma grande balbúrdia naquela liderança iraniana que neste momento ainda resiste. Mais perguntas do que respostas a esta hora. Não convém, agradeço-lhe a disponibilidade para ter estado connosco e por nos ter aqui ajudado a interpretar esta revelação feita por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos anuncia nas redes sociais que decidiu suspender os ataques contra infraestruturas energéticas iranianas durante 5 dias. Diz também que ao longo das últimas 48 horas foram mantidas negociações com o regime do Irão, negociações que estão a correr bem, tendo em vista um acordo total para a resolução deste conflito que começou no final do mês de fevereiro. E, Miguel, a cotação do barril de Brent está a baixar. Sim, e a Reuters faz as contas e diz que desde este anúncio de Donald Trump que o barril de Brent baixou a 13%, uma consequência direta. Já esteve a ser negociado abaixo dos $100. Nesta altura está a ser negociado a quase $102 o barril de Brent. E por cá, o índice de preços da habitação aumentou mais de 17% no ano passado. É uma subida acima de 8 pontos percentuais em comparação com a subida que havia sido registada em 2024. É a taxa mais elevada na série disponível. Os dados foram divulgados há pouco pelo Instituto Nacional de Estatística. O aumento médio dos preços das casas, que está perto dos 19%, superou o das casas novas, que está em 14,2%. Segundo dados do INE, isto significa que as casas já construídas estão a ser vendidas com margens mais altas do que as casas novas, isto em relação ao ano passado. Apesar da subida de preço, o mercado imobiliário até cresceu. O ano passado foram vendidas mais casas, quase 170 mil habitações, um aumento de 8,6% em relação ao ano anterior. E a adesão à greve dos trabalhadores da função pública ronda os 90% nos hospitais e 70% nas escolas, Miguel. Sim, sendo que, de acordo com a FESINAP, a estrutura sindical que convocou esta greve, os efeitos da paralisação estão a ser sentidos de forma mais intensa nos setores da saúde e da educação. A greve dura até à meia-noite. É o ponto final no Jornal do Meio-Dia, que teve a edição do Miguel Videira.